Vai, João, fala da USB, USP, o CUSP. Fala desse negócio aí, ô João. Ô, Pitoli, enquanto eu trago essa informação a respeito da quantidade de manifestantes que apareceram na Paulista, segundo esses institutos de pesquisa e também a Universidade de São Paulo, vou até pedir para o Edson colocar aí na tela as imagens que nós temos da Avenida Paulista divulgadas ontem pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos lá então. Ainda na live de ontem, nós trouxemos a informação de que o ato com Bolsonaro na Paulista a favor da anistia reuniu cerca de 44.900 manifestantes, segundo essa metodologia da Universidade de São Paulo, a USP. O método usado pelo monitor do debate político do SEBRAP e pela ONG More in Common utiliza imagens da multidão capturadas por drones. E aí nós trouxemos essa informação ontem. Hoje, o Datafolha, o Instituto da Folha de São Paulo, já trouxe também uma outra projeção, apontando que esse ato com Bolsonaro na Paulista atraiu 55 mil manifestantes. A estimativa, segundo a Folha de São Paulo, apontou um público maior do que na manifestação anterior em Copacabana, e para fazer essa estimativa, o Datafolha usou imagens aéreas obtidas às 13h42 da tarde, um momento considerado de pico durante a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro na capital paulista. A manifestação, de acordo com a Folha de São Paulo, ocupou cerca de 3 quarteirões da avenida, entre a Alameda Ministro Rocha Azevedo e a Rua Pamplona. Esse espaço totaliza 30 mil metros quadrados com 3 tipos de concentração: densidade alta, densidade média e dispersão, segundo a classificação feita pelo Datafolha, de acordo com as imagens aéreas do evento. O cálculo de densidades varia de 1 a 4 pessoas por metro quadrado. Algumas áreas também apresentaram espaços vazios com concentração menor que 1 pessoa por metro quadrado. Não é a realidade que nós vimos ontem, Pitoli, com os nossos próprios olhos. Em determinado momento, a gente não conseguia nem ir para frente, nem para trás de tanta gente que tinha ali na Avenida Paulista. Era impossível chegar perto ali do caminhão de som, onde estavam tantos políticos e o ex-presidente Jair Bolsonaro também, ou seja, é a realidade que a imprensa não mostra. Nós vimos ontem, você até comentou, Pitoli, o Globocop da TV Globo fazendo ali as imagens, ficou bastante tempo ali na Avenida Paulista fazendo os registros, viram a realidade, mas preferiram mostrar uma imagem de um ponto bastante distante para tentar dizer o seguinte para o Brasil: olha, foi um fracasso, teve uma baixa adesão, e isso não é a realidade que nós vimos ontem e estamos mostrando agora na tela da Auriverde Brasil. A parada gay ocupa o mesmo espaço e tem 3 milhões de pessoas. Aí é da direita, conservadora, família, aí tem 55 mil. Então, no mesmo espaço, na parada gay, cabe 3 milhões. No mesmo espaço, quando é manifestação da direita, cabe 55 mil. São ridículos, ridículos. Agora, o João citou, Olavo, uma tal de ONG More in Common. Como é que pronuncia isso aí, ô João? Tô falando direito, filho? Pitoli, é More in Common, mais em comum seria. Common. Common. Common, mestre Ciliano. Common. Tem que tomar common cuidado tudo, com a garotos. dessa palavra aí. Entendi. É de common tudo, garotos. É isso? Só tem que tomar um pouco de cuidado com a pronúncia dessa palavra aí, porque ela pronunciada de um jeito errado é uma coisa bastante negativa. É mesmo, é? Common. Common. Isso, more in common. Por isso eu posso falar compass. Às vezes commons, pode ser compass. Brincadeiras à parte, enfim, tá ridículo o que eu estou fazendo. Eu quero falar sobre... Me lembrei do mestre Ciliano. Mestre Ciliano, Window, já estou Window. Olavo, o que é essa ONG aí, Olavo? Na verdade, quando a Folha de São Paulo dá um número maior do que a tal USP, que todo mundo fala USP, é o cálculo da USP, já chamou os caras de burro. Já está avacalhado. Chamou de burro. Da USP você é burro. Acende uma luz vermelha de preocupação, né? Vamos entender. Quem tem feito essa contagem é uma entidade chamada Monitor do Debate Político no Meio Digital da USP. Na verdade, é um projeto de pesquisa dentro da Universidade de São Paulo, mas chama a atenção que esse projeto de pesquisa ele está ligado à Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Peraí, Escola de Artes, Ciências e Humanidades contando público e manifestação?
chama atenção, né? Mas se nós avançarmos, por que esses números são tão estranhos? Qual a razão desses números serem tão assim, com viés político? Vamos entender. Esse monitor do debate político no meio digital da USP, ele tem o apoio de uma ONG, que é a More in Common. Cuidado lá com a pronúncia, pode falar um negócio feio. É mais ou menos isso. Talvez seja feio falar de qualquer jeito. Melhor falar em alemão assim, fica melhor. Muito obrigado. Essa entidade, então vamos entender. Primeiro, o monitor do debate político digital tem um presidente. Eu vou declinar o nome, se você quiser, você entra para lá ver na página desse monitor. Um presidente que é autor de um livro que questiona, um coordenador, na verdade, que é autor de um livro. O coordenador da entidade monitor do debate político no meio digital escreveu um livro que questiona o impeachment da Dilma. Quem está comandando o número escreveu um livro... um livro que questiona. Por que gritamos golpe? Chama o livro. Enfim, você está me entendendo, amigo ouvinte? Mas poderia ficar pior? Sim, sempre pode, né? Essa entidade, então, a More in Common, que é a parceira do monitor de debate político, adivinha de quem essa entidade recebe dinheiro? Da Open Society Foundation, que é sustentada por quem? Jorge Soros. Está entendendo porque os números têm um viés político, esse número tem uma pegada política importante? É a USP, é a isenção, é um software. Para inglês ver, né? De verdade não é. Agora, Walter, o Olavo traz uma informação importante. A ONG é abastecida por dinheiro de George Soros, provavelmente de USAID, USAID, enfim, a gente já sabe de onde vem o dinheiro. Agora, estranho é ver, né, entre todas as aspas, o estranho, uma universidade pública se render a uma parceria, recebendo dinheiro de uma fonte que a gente já sabe qual é o motivo pelo qual financia instituições e ONGs mundo afora, que é para destruir os pilares da família conservadora, ou seja, e a Universidade de São Paulo se prestando a isso, passando esse ridículo, essa vergonha no débito e no crédito. Mas a gente não pode esquecer que um número como esse, tanto da USP quanto da Folha de São Paulo, são números que abastecem a Andréa Sadi, a Natuza Neri, a Daniela Lima, a turminha do UOL, a turminha do Globo. A turminha, ela precisa do número para tentar desqualificar o que aconteceu ontem na Avenida Paulista, não é, Walter? Tem um cara que se chama Saul Alinsky, eu sempre falo a respeito dele, vocês podem procurar aí na internet. Esse cara é o papa dessas estratégias da esquerda identitária. Esse Saul Alinsky tem, num livro dele, Regras para Radicais, ele começa dedicando o livro a Lúcifer, o primeiro dos rebeldes. E uma das regras para radicais que ele fala é a ridicularização do adversário. É o que eles procuram fazer. Então, quando vocês veem aí que eles colocam esse número, é para tentar ridicularizar, desconstituir, desmerecer o esforço e o volume de pessoas que a gente tem capacidade de botar. Mas não é só isso, não. Pitoli, é o seguinte, é o que vocês estão falando e que a gente enxerga. Existe um ecossistema formado. Esse ecossistema tem ONGs, e aí não é só essa daí, como é que chama? Como é que chama, João? O que é? A More in Common, Walter. More in Common, né? Mais em comum. Não é só essa, não. Tem aquele site que denunciava e perseguia os blogueiros da direita, que ninguém sabia quem é que patrocinava, como era o nome Sleeping Giants. Sleeping Giants, né? Vocês vão ver, assim, ó, aí daqui um pouco mais aparece uma ONG da área ambiental fazendo uma denúncia e hoje quieta, né? Quando a gente está vendo as queimadas na Amazônia, essas ONGs sumiram todas. E aí a gente vai ver artistas e depois nós vamos ver André Sadi, essas outras coisas que tu falou aí, Pitoli, ou o Reinaldo Azevedo, ou a coisa mais ridícula do ano até agora, Felipe Neto se lançando à presidência da República, e junto com tudo isso, universidades que se transformaram em aparelhos. Aí entra um outro cara que se chama Antônio Gramsci, que ensinou isso lá na década de 30 do século passado. Vamos utilizar os intelectuais, orgânicos, inorgânicos, vamos pegar as universidades
e não vamos mais enfrentar os tanques, mas vamos tomar as escolas. E é exatamente o que nós estamos vendo. Aí entra agora, semana passada, a política de cota para trans na Unicamp. Né? Então, por que o filho de uma família brasileira que estuda e que se esforça vale menos nesse contexto todo? Porque foi tudo tomado. A imprensa está tomada, são todos instrumentos para fins da revolução. Só que existe um sentimento pré-intelectual nas pessoas, na cabeça de cada um de nós, pelo menos nas pessoas que são decentes e corretas, do que é certo e do que é errado. Então a gente começa a ver onde é que está a injustiça, a gente começa a ver onde é que o mundo está sendo colocado de cabeça para baixo, e as pessoas, graças a Deus, começam a reagir. Quando não entendem muito bem o que o Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos, em termos de fazer esses enfrentamentos, é exatamente isso. Ou a gente vai enfrentar esse processo, vai afirmar os nossos valores e vai denunciar esse ecossistema que está posto aí, que tem ONG, que tem artista, que tem a gente dentro do Estado, que é pior. Né? Tem cara que é juiz, que na verdade é militante. Tem cara que é promotor de justiça, que na verdade é militante. Se ele tirar a gravata aqui e abrir a camisa, tem uma camiseta vermelha por baixo. Então tudo isso precisa ser enfrentado. E é o papel que a gente faz aqui, porque está claro para nós o que está acontecendo. Olha, eu vou dizer uma coisa, Valtão, Olavo e audiência. Tá tudo certo, porque a USP mente, a Folha de São Paulo mente, a Globo mente, a USP, a UOL também. Tá tudo bem, é uma mentira só. Só que, lembrando que parte disso financiada com o nosso dinheiro. Por trás disso, 3 bilhões e meio de reais para alimentar mentiras. Por trás disso tudo, toda mentira que a gente já sabe que vem sendo contada, a gente tem nosso dinheiro. O nosso dinheiro alimentando a divulgação disso. Então a gente descobre que a Open Common, como é que é? A Morning Common. Pitoli. Oi, pois não. Pitoli. Oi. Deixa eu só fazer um complemento aqui, eu esqueci de falar João, isso. você pode complementar. Ontem, quando a Folha de São Paulo divulgou essa informação do Datafolha e quando a USP colocou a informação a respeito da quantidade de manifestantes na Paulista, a USP falando em 48 mil e 49 mil pessoas, 44.900 pessoas, e a Universidade de São Paulo, o Datafolha agora falando em 55 mil, ontem, quando eles fizeram essa postagem no X, antigo Twitter, já estão prestes a fazer uma checagem pelas notas da comunidade. Eu falo isso, Pitoli, porque eu faço parte da comunidade de checagem do X, antigo Twitter. A gente só está esperando uma quantidade de votos maiores, que é assim que funciona essa quantidade, precisa de uma quantidade mínima de votos desses checadores de informação, colocando o seguinte, que as imagens que foram registradas mostram um público muito maior do que esses institutos e ONGs estão publicando. Então, em breve, a Folha de São Paulo vai levar uma checagem aí do X. E outra... Pois não, Walter. Aí sabe o que eles vão fazer, Pitoli? Eles vão dizer o seguinte... mas o X é do Elon Musk, que é um cara de extrema direita. Então é sempre essa mesma estratégia de desqualificar. Agora, hoje de manhã eu estava vendo que já ressuscitaram uma parte da delação do Mauro Cid, aliás, uma coisa vergonhosa, dizendo que a ex-primeira-dama, que a nossa primeira-dama Michele Bolsonaro, era das que mais incentivava o golpe, o tal golpe, esse narrado. Mas isso aí então, ou seja, são manobras diversionistas, coisas para desqualificar, para tirar o foco do fato importante, político e jornalístico, mais importante dos últimos tempos, que foi a mobilização no dia de ontem, que é a anistia, exatamente dentro dessa estratégia de guerra política que a gente está vivendo. Isso é canalice, depois a gente até trata desse assunto, mas só para finalizar, toda essa narrativa, essa mentira é contada com o meu dinheiro, com o seu, com 3 bilhões e meio de reais. Então os caras vão contando mentira usando o meu dinheiro, até eu. Né? Tá 3 bi e meio aí, mente. Os caras mentem. Né? Agora, idiota é de quem acredita. A gente, enfim, está aqui para combater a mentira, tentar te mostrar a realidade e o número não fecha. Se na parada gay tem 3 milhões de pessoas ocupando o mesmo espaço, como é que tem 55 ou 44 mil pessoas no evento de ontem? Agora, se eu fosse o Boulos, eu estaria muito preocupado, porque a diferença entre a USP e a Folha dá o triplo de pessoas que no evento dele. Só a diferença. Da mentira 1 para mentira 2, já dá o triplo de pessoas que tinham no evento das Combis, né?
Não é verdade? Então, quer dizer, é uma mentira deslavada, isso aí não tem pé nem cabeça. Fica em paz, isso aí não vai levar nada, absolutamente a nada. É só mais uma mentira. Lembrando, aqui a gente trabalha para pagar a conta. Lá eles recebem o seu dinheiro para mentir para você. Então, nada de diferente.